quando você escuta falar em primeiras civilizações, você está automaticamente sendo remetido ao período pré-diluviano, ou seja, após a separação dos descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. Já estudamos que Jafé e seus descendentes vão para a Europa, os de Sem sobem para a Ásia e os de Cã se localizam na África. Mas muito importante você ter em mente que esse período pré-diluviano ele sucede um período antediluviano, ou seja, havia civilizações antes do dilúvio. Mas, como a Bíblia narra, essas civilizações eram extremamente más e perversas. E para que esses povos ou civilizações também pudessem navegar e migrar. E que quando o dilúvio atinge a terra toda, o intuito de Deus era fazer um reset e começar uma nova civilização. Um novo repovoamento, aniquilando da terra aquelas pessoas violentas. Existem alguns indícios da estada desses povos antediluvianos no Brasil, e não só antediluviano, como depois pré-diluvianos. Tem-se entendimento, por exemplo, que a primeira civilização organizada em Babel, capital da Babilônia, constrói a torre não só para alcançar o céu, mas para que, caso Deus inundasse a terra novamente, eles tivessem como se abrigar na torre. Então Deus interrompe, a Bíblia nos conta que Deus interrompe a construção daquela torre, os confunde através de idiomas diferentes, e eles dali são obrigados a espalhar. Ressaltando novamente, existe um período histórico pré- e pós-diluviano, e indícios de que tanto civilizações antediluvianas como pré-diluvianas estiveram no Brasil milhares de anos antes do descobrimento. Ok? Então vamos dar prosseguimento. De forma muito resumida, como surge a escrita, como se organizaram as primeiras civilizações, os descendentes de Sem, Cã e Jafé. Eles se espalham. Em uma outra aula você já viu que após esta divisão, eles se espalham. Jafé na Europa, Sem na Ásia e Cã ocupa a África. Lembremos que o Egito é na África. Então, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, não demora muito para surgirem as primeiras civilizações. A Mesopotâmia foi o berço dessas primeiras civilizações. E ali, entre os rios Tigre e Eufrates, se localizou a civilização suméria. Apesar disso, eles se organizavam as cidades-estado. Essas cidades começaram a crescer demais. E a consequência disso, a administração se torna muito complexa. Com aumento e complexidade e manuseio de informações, era necessário simplificar esta forma. A pictografia, ou seja, o pictograma, foi a primeira tentativa que o homem teve de fazer registros através de símbolos que tinham uma representação e significado dirigido. Vocês podem reparar que, apesar, digamos assim, do padrão, ele ainda se assemelha muito a símbolos. A escrita chinesa, por exemplo, é um exemplo de transição entre o pictograma e a letra. Ela seria ali uma representação ainda bem, e o que não deixa, né? A letra, até no nosso alfabeto moderno, há teóricos que defendem que o formato das próprias letras, elas trazem consigo o som, digamos, um A
acompanha o formato da boca. O B, somente também, o formato da boca faz um B, um biquinho. C, você abre a boca, mais um pouco, né? Então a letra C ela é um pouco mais aberta, como uma boca aberta. B, você encosta a língua no céu da boca, então você vê que é uma letra fechada. Ou seja, a própria representação, né, gráfica do signo da letra, ela traz consigo uma carga de um fonema. Este fonema representa um som, e a união desses fonemas vão formar as palavras, né? E por que que isso foi necessário? É porque esses desenhos, os egípcios começaram a ter essa dificuldade primeiro. Esses desenhos, eles não eram tão práticos de serem feitos quanto um pictograma. Os sumérios inventaram as primeiras escritas cuneiformes. Vamos voltar aqui nessa tábua suméria, que vocês vão reparar essas letras aqui, ou bem semelhantes a elas, são as letras que estão localizadas na lateral da Pedra da Gávea. Você pode reparar que o principal argumento utilizado pelo consenso científico, que diz que são formações de ordem natural, ou seja, é um fenômeno da natureza, uma erosão, um abalo, alguma coisa causou aquela formação. Mas não precisa você ver pessoalmente em loco. E um dos vídeos que está indexado neste curso mostra um voo de drone bem na lateral. Eu já estive lá há uns 10 anos, já estive por 2 vezes. A última vez que eu estive lá pessoalmente foi há 10 anos. O acesso aonde estão as escritas da Pedra da Gávea é difícil, né? Você consegue no máximo entrar na lateral, no chamado ouvido, que havia uma lenda que dali poderia se ter acesso a cavernas, de câmaras, mas isso nunca foi comprovado. Essas letras que eram utilizadas pelos fenícios, pelos sumérios, são compostas por linhas verticais e horizontais. Você alegar que uma linha vertical tenha surgido numa pedra através de um acidente geológico ou de um desgaste através de erosão é plausível, mas dificilmente essas formações aparecem de forma horizontal, como você vê neste alfabeto e como você verá também na Pedra da Gávea. Então essa escrita cuneiforme é bem diferente dessa representação, né, dos egípcios, onde você pode notar esse tipo de formação. Ela é muito peculiar e trabalhosa para ser reproduzida. Então por isso que ela, na sua grande maioria, eram feitas dentro das câmaras mortuárias dos faraós. São muito caras, muitas vezes adornadas em ouro, estão em alto relevo. Essa cuneiforme, que é baixo relevo, e nessa placa aqui, é de origem dos primórdios da escrita, da letra, do fonema. E esta formação feita aí em argila, geralmente ela era utilizada para registros menos importantes. Quando se tratavam de ações religiosas ou para contar a história de um faraó, de um grande líder, se utilizavam metais nobres, principalmente ouro, latão, bronze. Há poucos registros de prata sendo utilizado. Vou preparar uma aula especial só sobre o que foi encontrado lá na Cueva de los Tallos, que faziam parte da coleção do Padre Crespi. As peças, além de serem de ouro puro, são nitidamente peças que se remetem a divindades que eram cultuadas na Mesopotâmia, na Babilônia. Então eram tábuas de argila e o principal uso eram registros de decretos políticos, registros de propriedade, né? Já se tinha a noção de posse, de possuir uma casa, de possuir um animal, de possuir um barco. Então, dependendo da finalidade que esse registro tinha, ele era feito em um material diferente.
Os achados do Padre Crespe, por exemplo, eram de cunho de religioso, então a maioria eram em ouro. Apenas alguns escribas, mesmo assim isso ainda era muito difícil, tornar mais prático ainda o uso da escrita. As tábuas eram assadas em fornos, ganham uma resistência maior. Vocês podem ver que esses egípcios, né, os egípcios que utilizavam mais os símbolos, o hieroglifo ele não pode ser confundido com a letra, utilizavam, por exemplo, papiro. O papiro ele já não é tão resistente quanto uma tábua de argila. Vocês veem que aí cada civilização dominava e deu o seu jeito, porque era importante que se arrumasse uma forma de se fazer registro. O ser humano ele descobriu que era importante fazer esse registro e povos separados utilizaram uma forma independente de fazer esse registro. Depois tudo isso vai se misturar. Então o papiro ele tinha uma fibra e essa fibra era possível você construir dali um papel que geralmente era utilizado a nanquim para se registrar ali os pictogramas. Então essas limitações causavam muitos entraves. Serve muito bem para você fazer registro simples, mas para tratar de assuntos complexos, detalhados, se tornava limitado. O número de imagens que precisaria ser utilizado para se comunicar numa mensagem breve era imensa, e dada a complexidade, e não era qualquer pessoa que conseguia fazer, seguia este padrão. Então era necessário criar uma forma mais simplificada. Então essa utilização de pictogramas era restrita a escribas e sacerdotes. Foram muitos séculos até conseguir decifrar o que esses pictogramas egípcios tinham a dizer. E essa descoberta se deu por acidente. Olha só que interessante essa história. Um oficial do exército de Napoleão estava construindo um forte no Egito. E então ele encontra um dos achados mais importantes da história da arqueologia, que é chamada Pedra de Roseta. Esse bloco é de granito e ele está escrito em 3 idiomas. Nesta tábua é um decreto de um faraó. O nome desse faraó é engraçado, é Ptolomeu V. Então este faraó, estendendo o poder dele, ele manda fazer esse decreto em 3 idiomas básicos. Um deles, hieróglifos egípcios, demótico, que já era uma evolução da escrita egípcia simplificada, e, pasmem, em grego. Então, bastou fazer a associação que o do grego era um dos textos mais bem preservados. E aí eles conseguiram fazer a associação e fizeram a tradução dos primeiros hieróglifos. Então, a partir do grego, foi possível descobrir o que diziam aqueles sinais misteriosos. Então, veja como já parece bastante com a nossa. Isso é grego. Já parece bastante. Então, criou-se os alfabetos fonéticos. E assim as palavras deixaram de ser representadas por ilustrações e passariam a ser representadas por signos. E esse signo representa uma unidade de som, e esse som, associado a outros fonemas, facilitou a comunicação e o registro. Entretanto, não podemos deixar de salientar que isso ainda era muito restrito às elites letradas. Então, cada civilização, de uma forma muito pessoal, foi externalizando essa necessidade gráfica de representar as coisas, de fazer registros, e isso deu origem à escrita. Mas o primeiro registro histórico sobre uma ação de se fazer uma escrita passa despercebida, que é quando Deus, no Monte Sinai,
escreve as leis em tábuas de pedra e entrega a Moisés. Ou seja, ele escreveu num alfabeto onde aquilo poderia ser comunicado ao povo. Então a escrita já era utilizada pelo povo, por isso, pelo povo de Israel, pelos hebreus. Então quando você remete um registro da Pedra do Engar, por exemplo, onde você encontra tanto desenhos pictográficos, quanto você encontra desenhos de letras, você tem que lembrar que primeiro vieram os símbolos. Espero que tenha ficado explicado da importância de você saber diferenciar e a importância que esses desenhos têm, que essas letras, esses hieroglifos têm para a gente situar no tempo, quando foram feitos esses registros. Então, bons estudos! E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Tô passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação. E caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.